Uma vez que você saiba o que é um número primo e o que é um número composto, fica um trabalho de investigação. O crivo de Eratóstenes é um meio de você investigar uma certa quantidade de números, certo intervalo de números, para descobrir quem é primo e quem não é. Eratóstenes ele foi um matemático grego da época de 2 séculos antes de Cristo. E além desse crivo dele, também ele é muito conhecido por ter calculado o raio da Terra naquela época, basicamente só usando gravetos e sombras. Qual que é a ideia? Você vai, por exemplo, do 1 ao 100. Mas aqui vamos encerrar até o 50. E fica de curiosidade caso você queira aplicar 1 ao 100. Você risca o 1, porque ele não é primo e nem composto. É unidade. Você risca ele e circula o próximo, não riscado. Eu risquei o 1, vou circular o próximo não riscado, que é o 2. Beleza. Agora aqui eu vou riscar todos os números múltiplos do 2. Porque se eles são múltiplos do 2, eles não podem ser primos. Risquei todos os múltiplos do 2, exceto o próprio 2, até o número 50. Aí eu volto lá ao início e circulo o próximo número não riscado. O próximo número não riscado é 3. Então o 3 também é primo. Agora eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou riscar todos os múltiplos de 3 maiores que o 3. E depois eu volto para circular o próximo número não riscado. Pronto, risquei todos os múltiplos de 3 maiores que o 3. Agora eu vou circular o próximo número não riscado. Lembrando que eu estou fazendo somente até o 50. Você tem que riscar todos os números múltiplos maiores que o número circulado até o limite que você definiu. Então aqui eu achei que o 5 é primo também. Agora eu vou riscar todos os múltiplos de 5 maiores que ele. O múltiplo de 5 é fácil, né? Ou eles terminam em 0 ou em 5. Como já tem alguns riscados, vai ficar mais fácil. Terminei de riscar até o limite que eu defini. Eu volto e circulo o próximo não riscado. 7. Agora eu vou riscar todos os múltiplos até o limite definido, maiores que 7. Então aqui a gente terminou de fazer o nosso crivo do 1 ao 50. Os números circulados são os primos dentro desse intervalo. Mudei a cor para ficar melhor. Então todos esses circulados em verde são números primos até o intervalo considerado. Com uma curiosidade para alguns, por exemplo, o 5, o 7, o 11, 13, 17, 19 e o 41 e 43. Esses são chamados primos gêmeos. Você tem um primo, um número composto e um outro primo. Ou seja, quando a diferença entre dois números primos é igual a 2, eles são primos gêmeos. Então esse é o crivo de Eratóstenes para investigar. Crivo significa isso, né? O que significa passar pelo crivo? É passar pela investigação, passar pelo teste. Então esses são os números que sobreviveram ao crivo. Bom, e como saber quando parar? Você vai fazer o seguinte. Nosso exercício a gente fez até o 50. Então eu vou pegar o número que é o limite do meu crivo. Nesse caso foi o 50. Eu vou tirar a raiz quadrada dele. Bom, essa raiz quadrada não vai ser exata. Então eu vou puxar a raiz quadrada exata mais próxima da raiz quadrada de 50. Só que mais próxima pela esquerda, ou seja, abaixo de raiz de 50. Então a raiz quadrada de 50 é maior que a raiz quadrada de 49. A raiz quadrada de 49 é a raiz quadrada exata mais próxima da raiz quadrada de 50, que é 7. Achado isso, eu vou elencar os números primos, começando do 2 até essa raiz quadrada mais próxima da raiz quadrada do limite que eu estabeleci. Ou seja, eu vou elencar os números primos do 2 até o 7. No caso, 7 em si é um número primo. E vou eliminar todos os múltiplos deles, dessa galera. Fazendo isso, todos os múltiplos maiores que ele, né? Porque todo número é múltiplo de si mesmo. Fazendo isso, eu vou ficar somente com números primos dentro do intervalo considerado. Por exemplo, se você for fazer até o 100, você vai tirar a raiz quadrada de 100. No caso aqui vai dar exato, então você pode usar ela mesmo. Vai ser 10. Aí eu vou elencar então todos os números primos do 2 até o 10. O próximo primo, depois do 7, seria o 11, mas aí passa do 10. Então não vou considerar. E aí eu vou aplicar a mesma ideia.
eu vou remover todos os múltiplos desses 4 números, exceto eles próprios, até o 100, e os que sobrarem serão todos números primos. Primeira curiosidade é que entre um número e o dobro desse número, sempre haverá um número primo. A gente sabe que não tem como prever, criar uma sequência lógica com os números primos. Então, afirmações como essa são bem interessantes. Então, se você pega um número qualquer e o dobro desse número qualquer, sempre haverá pelo menos um número primo entre os dois. Claro que esse número tem que ser maior que 1. E aqui a gente está falando do inverso dos naturais não nulos. Então, para um x igual a 2, isso implica que entre o 2 e o 4 tem pelo menos um número primo. E a gente sabe que é o 3. Para o x igual a 3, entre o 3 e o 6 tem que ter pelo menos um primo, que é o 5. E assim por diante. É claro que para números grandes vai ficar difícil você pensar num exemplo para o número primo, porque você vai ter que investigar. Aqui a gente sabe de cabeça que 3 e 5 são primos. Para números pequenos vai ficar fácil esse exercício. E para citar a fonte, eu aprendi isso nesse livro aqui, Diabo dos Números. Um livro de cabeceira para todos aqueles que têm medo de matemática. E lá na página 62, o nosso diabinho ensina essa diabrice. E algumas outras. Como, por exemplo, você pega um número par maior que 2. Qualquer par maior que 2. Ele ensina que esse número, vamos chamar de y, pode ser escrito como a soma de dois números primos. Então, qualquer par maior que 2 pode ser escrito na forma de uma soma de dois números primos. O Robert, que é o menininho na história, e o diabinho fica aparecendo nos sonhos dele, cita o 48, que pode ser escrito como a soma do 31 mais 17. O 34 pode ser escrito como sendo 29 mais 5. Então, todo número par maior que 2 poderá ser escrito na forma de uma soma de dois números primos. Ele ensina ainda um outro truque. Dessa vez, serve para qualquer número, par ou ímpar, com a condição desse número qualquer ser maior que 5. Se você pegar qualquer número maior que 5, ele poderá ser escrito como a soma de 3 números primos. Por exemplo, 55. Ele pode ser escrito como 5 mais 19 mais 31. O 27 pode ser escrito como 11 mais 13 mais 3. Não só eu, mas minhas filhas também adoram esse livro. Então eu recomendo para quem gosta desse tipo de leitura. Talvez eu traga mais para frente um vídeo específico falando sobre leituras, livros que eu recomendo. Então é isso, muito obrigado e até a próxima.